Fala, galera. Vamos dar uma analisadinha aqui no índice no dólar, rapidinho, para mostrar uns detalhes aqui para vocês, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui, para não ficar muita coisa. Tem alguns rabiscos aqui, mas quem anda acompanhando os vídeos já vai identificar mais ou menos o que a gente vem fazendo, tá certo, pessoal? Bom, vou falar um pouco do índice, depois a gente fala do dólar. Como que foi a semana, né, do índice, e o que a gente pode esperar dele para esse início de semana. Gente, vou só colorir essa linha aqui, que foi uma linha foi uma região muito importante para nós durante a semana, porque foi uma região de indecisão, tá certo? Para quem conhece, tá? Onde figura, aqui está no gráfico de 60 minutos, você pode colocar em qualquer outro gráfico, tanto no diário, no semanal, enfim. Aqui a gente operamos durante a semana com uma possibilidade compradora, exatamente pelo fato de um possível fundo duplo, tá certo, galera? Que está sendo formado, na verdade, ele já deu aí uma boa pontuação compradora, tá? Ele já deu aí uma boa bons pontos, né, compradores. Durante a semana aí, durante as últimas semanas, ó. Tá, ó, tivemos aqui região de fundo, tá vendo? E aqui foi a confirmação, exatamente na onde eu coloquei essa linha aí, tá? O que isso significa? O preço ele estava vindo num canal baixista, depois ele rompeu, né? Rompeu aqui o canal, formou um fundo duplo, ó. Então a gente pode acreditar que ele possa vir fazer esse movimento, tá? Confirmando o fundo duplo. Aonde o fundo duplo ele é confirmado? Quando ele rompe essa região aqui, na qual ele já rompeu, tá? Foi um rompimento bom? Foi um bom rompimento, mas ele teve uma boa validação também. Agora eu quero mostrar para vocês isso daqui, galera, ó. Olha que interessante. Por mais que o ativo ele deu essa consolidada, ó, olha aqui, ó, tá? Falando do índice, né, gente? Ó, tá? Duas média móvel, tá, galera? A vermelha de 200 e a amarela de 21 períodos aí padrão. Ó, levando em conta, em consideração que a gente está vindo de um possível fundo duplo, tá? E a gente está aguardando a confirmação deste rompimento aqui, tá certo? A gente consegue analisar que o preço, ele rompeu, ó, peraí, ele rompeu, né, ó, ele rompeu aqui, ó, ele faz uma correção, ele respeita a zona do rompimento, tá? Essa aqui é esse exemplo aqui, ó, tá? Então ele rompeu e tentou pagar, ó. Então aqui ele já iniciou um pivô altista. Esse pivô altista, ele só deixa de ser um pivô a partir do momento que ele perder esse fundo agora, tá certo? A partir do momento que ele perder esse fundo. Então tivemos aqui, ó, um teste de fundo, né, um rompimento falso, que foi um puta gatilho comprador, tá? Ó, tá vendo aqui a zona do 112,630? É exatamente a região do W lá, tá? É exatamente o movimento do W, tá? Esse 112,630, ele se encontra exatamente aqui, ó, tá? Exatamente aqui, ó, nessa figura da confirmação do fundo duplo, tá? Então, aparentemente, a gente ainda tem toda essa pontuação aqui para concluir, tá certo, galera? Agora, isso vai concluir? Não sabemos, tá? Não sabemos. Agora, se der ponto de entrada nas regiões da continuidade, a gente vai negociar a favor, tá? E já deu, tá? Já deu. E vamos iniciar a semana com ativo, com o preço do ativo dentro da consolidação que iniciou a semana passada. Então, isso aí a gente tem que estar muito atento, porque o índice vai iniciar a semana dentro de uma consolidação, tá? Dentro de uma consolidação. É natural de acontecer o quê? Ele vir testar novamente o 112,630, tá? Então, vamos ficar muito atento com a região da média de 200 período aqui, ó, no gráfico de 60. Se perder essa região, a gente pode vir cair aqui para o 112,600, tá certo? Então, nós estamos lá em 114 mil, ele tem aí uma pontuaçãozinha até que interessante, se caso ele realmente vir fazer esse toque, esse teste de fundo, tá? Agora, durante a semana, operando comprado, galera, olha que interessante. Tivemos aqui o preço dentro da consolidação, tá certo? Quando o ativo, ele simplesmente rompeu a consolidação, quem acompanha a gente já sabe o que fazer, tá certo? O ativo rompeu, normalmente a gente não opera o rompimento, a não ser se a gente já está posicionado no início da situação. Caso contrário, a gente sempre escolhe a melhor posição. É o que? Rompeu, espera uma estrutura de pivô para pegar continuidade. Então, esse movimento aqui é a melhor opção.
Volto a explicar o porquê. Porque independente de onde você compra, você tem um stop aqui nesse fundo técnico, tá certo? E sempre vai ter um alvo acima do topo que ele deixou. Nesse caso, ó, ele deixou esse topo aqui, então ele fez o rompimento, ele armou a correção de pivô e ele pagou o pivô, tá vendo aqui, ó? Quem comprou no topo na confirmação deu gain, é um padrão de compra, tá? Mas quem comprou no início se deu muito melhor, porque além do stop estar menor, ele ficou muito melhor posicionado, tá certo, pessoal? Então, em destaque amarelo, tem um canalzinho altista, uma bandeira de alta, na qual me dá as possibilidades de compra no suporte, na zona de baixo do canal, tá vendo? Então, ele deu também algumas pontuações bacanas, tá vendo? Ele chegou a dar, ó, algumas pontuações bacanas de compra, tá? Deu 2 pontuações bacanas de compra. Quando ele rompe e ele testa aqui a resistência, ele volta, ele me deu ponto de compra acima dos 50% do canal, que é essa linha pontilhada no meio, e também em cima da minha média de 20 períodos, que é a minha média de gatilho, para quem opera a média móvel sabe disso. Eu tenho a minha média de 200 no caso, como suporte, acima dela eu busco sempre por compra, é a melhor opção, e vou procurar os gatilhos a meu favor. É óbvio, vai ter correção? Sim. A gente também tem esse potencial de operar correção. É a famosa retorno à média móvel, né? Que foi no caso aí dos últimos 2 dias da semana, que perdeu aqui a média, né, de 20. O preço está muito esticado da média de 200. É natural dele fazer o quê? Um retorno na média, tá certo? Para que se ele tiver que continuar a subir, ele vir liquidar a galera que já está comprado. Para quem comprou lá embaixo barato, já vendeu lá em cima mais caro e vai voltar a comprar com o ativo mais em conta, tá certo? Isso é um padrão básico que todo mundo tem que saber, mas infelizmente a grande maioria está boletando sem sequer saber o que significa oferta e demanda, tá? Mas enfim, fica a dica aí para quem quer ter sucesso no mercado, passar a estudar um pouquinho mais antes de querer apertar o play, tá certo, pessoal? Então tivemos oportunidade de compra, tá? Porra, super top, várias oportunidades. Aqui, após o rompimento, foi uma confirmação de que dobra do canal, quem já te dá o alvo, tá? Para cima, olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Ó, mesma pontuação que nós tivemos aqui dentro dessa consolidação, ela pagou após o rompimento. Agora, eu vou comprar o rompimento? Não vou, cara. Tá rompendo, eu vou comprar. Cara, se tiver condição de comprar, compra, não tem problema. Tá fazendo errado? Não, não tá fazendo errado. Tudo tem 50% de possibilidade para dar certo ou para dar errado dentro do mercado. Vai caber a cada um fazer o seu, tá certo? Eu, particularmente, sempre aguardo o pivô pelo fato de não ter uma grana sustentável, então eu sempre procuro ser mais técnico, operar stop curto e buscar alvos longos, porque isso me permite perder 1, 2, 3 vezes, muitas das vezes até uma semana perdendo, e quando você tem uma semana positiva, você já, não que você recuperou, mas você já voltou no positivo e tá no sossego, tá certo? Por quê? Porque você tem um padrão de perca, você consegue padronizar a perca. O lucro, você não vai ter um padrão, porque você está sempre operando a favor da grande maioria. Então você não sabe até onde a galera maior vai levar o trade. Você simplesmente só precisa acompanhar, tá certo? Então tivemos aqui esse pivô, tá? Ó, rompeu, voltou exatamente na região da média de 20, tá certo? A linha amarela, região de 20. Tocou o suporte do canal, voltou para cima, você tem um stop técnico, você tem uma região de compra e você tem uma região de alvo, tá? Você vai fazer o quê? Simplesmente analisar. Tecnicamente, eu tenho aqui uma região de 700 pontos de queda, se ele tiver que estopar tecnicamente, eu vou ter aí um alvo de 1.200 pontos, quase 2 para 1. Então você vai falar assim, porra, 700 pontos de stop é muita coisa. Mas se você operar 700 pontos de stop, você está buscando 1.200 pontos de alvo. Não significa que você vai posicionar e ficar aguardando, galera, os seus 700 pontos de stop. Dentro dos 700 pontos de stop, busque gatilhos com stops menor. Isso vai aparecer aonde? Em gráficos menores, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Então, todo gatilho que você observar que está a favor da continuidade, tu opera aquele gatilho. Aí ele vai te dar um stop de 100 pontos, um stop de 50, um stop de 200. O que você vai fazer? Se está te dando um stop de 50 e você entrou no trade e você sabe que ele tem um alvo de 1.200 pontos, só que você entrou num gatilho de 50 pontos de stop e o trade já está te dando 50 pontos de gain, a sua operação ela já é vencedora, tá? Se tu pegar esses 1.300 pontos, mérito teu. Mas se o seu stop é de 50 e você já está tendo 50 pontos de stop, o seu trade ele já está positivo. Ele já não pode mais finalizar negativo. Então, guardem isso com vocês, tá certo? Então, além da dobra do canal, galera, além de todos os pontos do suporte do canal, a gente tivemos aí todo o movimento
altista concluído, tá certo? Então, o índice, de fato, ele concluiu a compra, tá? Ele tá vindo agora testar, né, o fundo, que era uma resistência, já virou um suporte, tá certo, galera? O que era uma resistência agora já virou um suporte, então é natural do preço vir testar, ó, tá? Tô num gráfico maior, que é para ficar bem amplo, tá? Ó, ó o W, tá? Ó o W, tá certo? Então ele já fez o rompimento, é natural dele vir fazer agora esse pivô para poder dar continuidade de alta. Isso aqui pode acontecer a queda, se ele romper isso daqui, pode. Se ele romper isso daqui, ele tem um fundo lá para ir testar lá embaixo. Então tem uma puta pontuação também. Mas aí a gente vai precisar de gatilhos de pivô de baixa para poder operar a queda. Mas, Robson, tivemos os últimos 2 dias de queda. Sim, ele já buscou o alvo lá, comprador, tá certo? Ele já buscou o alvo comprador. Então não dá para você comprar no topo, não dá para você comprar caro, tá? Ele já buscou lá, ó, completamente 100%, ó, tá certo? Do alvo, natural dele fazer uma correção. Perdeu a média de 20 períodos, ele vai testar a média de 200. Então isso chama o quê? Retorno à média móvel, tá? Quem sabe o significado da média é exatamente isso. Ela mantém um padrão do preço. Ela nunca deixa a estrutura do preço ficar muito distante. Então o preço ele se destaca e ele volta. Ele se destaca e ele volta, sempre beirando a média móvel. Para isso ter um padrão de preço, tá certo, pessoal? Então é natural. O preço foi lá em cima, ele vai voltar. O preço ele foi lá embaixo, ele vai voltar. Então isso é um padrão, tá certo? Então hoje, para amanhã, o índice, ó, terminou o dia em queda, a gente tem que dar continuidade no movimento de queda. Agora, até onde que esse preço pode cair, tá certo? Então, veja bem. Robson, mas você não falou que fez um fundo duplo, ele vai subir? Sim, ele vai subir se ele chegar agora em regiões de compra, entrar gatilho, volume comprador e começar a subir. Caso contrário, ele vai cair. Não tem como. Não tem como eu querer comprar ou vender só pelo achismo. Eu tenho a noção gráfica, a análise, e aí espero a conclusão dos gatilhos. Tá certo, pessoal? Essa é a base. Então, ó, os últimos 2 dias, tivemos dias de queda, tá certo? Tivemos dias de queda, respeitou lá o topo, buscou o alvo comprador, né? Buscou o alvo comprador, top, fez um topo duplo lá, ó, mesma coisa, tá vendo? Pagou o fundo duplo. Pronto, pagou o fundo duplo. Armou o pivô de continuidade, teve queda. Armou o pivô de continuidade, teve queda. O que ele está fazendo aqui? Armando o pivô de continuidade, ele vai ter queda. Então, se ele perder essa mínima que ele fechou, ele vem testar a média de 200 até os 112.630, que é o quê? Exatamente a linha principal do W, daquele fundo duplo lá no gráfico diário, tá certo, pessoal? Então, para que a gente possa operar a venda, o preço não pode subir acima da média de 20 períodos aí, ó, gráfico de 60, tá certo? Então, se caso acontecer dele romper, ó, tá? Aqui é zona vendedora agora do preço, tá? Temos a mínima aqui, que ele precisa renovar para dar continuidade. Renovou, é natural dele vir tocar a média de 60 períodos. Então, pode ser que a gente já tenha uma negociação bem rapidinha aí abaixo da mínima. Ó. Um scalperzinho bem curto, ó, tá vendo? Até 200 pontos, com possibilidade de rompimento. Porque se ele rompe a média de 200, ele pode encaixar 1.000 a 1.300 pontos, que é exatamente o suporte da consolidação, tá certo, pessoal? Inicial, consolidação, ó, inicial, tá? Aqui nós teve a dobra, voltou para a consolidação principal. Então, se ele perder a média de 200 aqui, ele pode vir testar o suporte da consolidação, que é exatamente a região de 112.600, tá? Aquela confirmação do W. Então, você já está vendido. Agora, qualquer movimento comprador, vocês aguardam a estrutura romper a zona de FIBO do dia de queda anterior, que é justamente a média de 20 períodos, tá? Se ele fazer esse movimento aqui, ó, aí sim, você vai ter um padrão de compra acima da média de 20, buscando a máxima anterior, né, que é a dobra do canal, e a gente tem um stop técnico que vai segurar a gente exatamente na média de 20 períodos. Então, independente de onde você negociar a compra nesse pivô, independente de onde você negociar a compra aqui, o seu stop fica curto, porque se ele perder a média de 20, você tem que stopar. Então, o seu stop ele vai estar bem curtinho aqui, ó, tá? Bem curtinho. E qual que é o seu objetivo de alvo? Lá em cima. Tá certo, galera? Agora é o que eu falo, não tem necessidade, muitas das vezes, você comprar e ficar acreditando que vai lá, que vai, não vai, vai, não vai. Meu, tá com pouca grana? Faz poucos trades, mas pega gatilho. Entrou no gatilho lá que te deu um stop de 100 pontos. Tem 1.300 pontos de alvo. Tá te dando 200, 300 pontos, protege a negociação. Coloca no bolso, sai fora. O preço vai fazer uma nova correção, vai te dar um novo gatilho, você vai fazer o mesmo procedimento. Até o final do dia, chegar lá no alvo, caso ele chegue, ele vai te dar várias oportunidades de continuidade.
Aí você tem que saber ser esperto nesse tipo de situação, tá certo? E não confundir correção com tendência, tá certo? Não confunda correção com tendência, tá certo, pessoal? Então, a expectativa aí para o dia de amanhã no índice, basicamente, é isso aí, ó. Tá vendo? Já no gráfico de 5 minutos, ó, já estamos aqui com o padrão baixista, média de 200, que é a vermelha, apontando baixa, né? Resistência do movimento. A amarelinha de 21, gatilho para compra e venda, no caso aqui do exemplo, igual o gráfico está no momento, para venda. Então, a gente vai ter aí algumas regiões vendedoras. Válido observar, conforme eu falei, ele pode vir trabalhar região aqui de FIBO, tá vendo? Região de 30, de 60, 50 e 30% da queda para continuar a cair. Se ele fazer pivô acima disso, a gente tem movimentos comprador, tá certo? Então, ó, a gente fizemos aqui novos fundos, tá vendo? Olha que interessante, ele fechou o gap, ó, tá vendo aqui? Fechou o gap. Olha que interessante. Por isso que eu falo, ó, olha esse exemplo aqui, ó. Ele rompeu o gap, tá vendo? Rompeu, não fica no desespero. Ele vai fazer um ponto de continuidade, ó. Ele fez uma correção, ó. Olha aqui, ó. Correçãozinha, uma bandeirinha de alta, justamente na região da média amarela, tá vendo aí, ó? E aí, cara, pagou a venda, ó. Tá vendo? O stop seu, independente de onde você vendeu aí, ele fica curto. Independente de onde você vendeu aqui, o stop tá aqui nesse topo. E você tem esse fundo aqui como alvo. Aí você vai calcular, pô, tem 150 pontos de stop, 200 pontos de alvo. É válido você fazer uma negociação do tipo, tá certo? O que ele fez? Testou o fundo, ó. Olha aqui, ó. Testou o fundo, não rompeu, voltou lá no principal ponto de venda. Tudo marcado por um gap de fechamento, ó. Então ele respeitou uma vez, respeitou duas vezes, respeitou três vezes, quatro vezes. Então ele deu 4 vendas durante o dia. Tudo na mesma região. Tudo na mesma região. Vai pagar a venda toda vez que fizer? Eu não sei, cara. Você tem que saber o seguinte: quanto ponto de stop, quanto ponto de alvo a negociação está te dando. Agora, se você observar que o ativo já tentou fazer o rompimento uma vez, duas vezes, três vezes, não está tendo força de romper, e ele começou a subir fazendo fundos ascendente, ele está fazendo pivô de alta. Não adianta você querer vender acreditando que ele vai te dar o mesmo movimento. Volto a te dizer, se ele fizer uma, duas, três vezes e não fluir, não romper tanto o fundo como o topo, você tem que observar que muitas das vezes ele está trocando a tendência, está entrando uma correção um pouco mais forte. E aí você vai acabar tomando stop por falta de atenção. Agora, entrou gatilho a favor na região, tu tem que negociar, cara. Tu tem que negociar, entendeu? Olha que interessante esse gatilho que teve, ó. Ó, se você pegar o fundo aqui, ó, do gap, tá, galera? Tô falando tudo através desse gap aqui do fechamento, ó. Que ele abriu lá em cima, ele veio e fechou o gap, rompeu, armou o pivô para continuidade. Então isso daqui ainda segue como sendo um pivô. Por que, Robson? Porque o preço não rompeu, não está trabalhando acima do gap fechado. Então pode sim armar um pivô. Tá vendo que já rompeu, ó? E aí possa ser que a gente tenha continuidade de queda, tá? Possa ser que a gente tenha continuidade de queda. Onde está o stop técnico? Essa máxima aqui até 30% de FIBO, que é exatamente a média de 200 períodos. Tá certo, galera? Então fica a dica para vocês aí, ó. Quem tem esse operacional, com certeza e toda a facilidade do mundo, pegou esse padrão de candle aqui, ó. Isso aqui é uma mão na roda. Isso aqui é uma fortuna. Isso aqui é um padrão vendedor, tá dentro da região de venda, já tá com toda a estrutura, ó, volume sempre maior de venda, ó, volume no dia tudo maior de venda, tá vendo? Sempre maior de venda. Então vem um padrão vendedor exatamente no fechamento. E o que isso significa? Que se o preço fizer isso daqui, ó, romper para lá com volume, você tem que stopar. Então o seu stop está curto, você vai vender aqui, seu stop está na máxima, primeiro alvo está o fundo aqui, ó. Aí você vai calcular. Olha que interessante, ó. 100 pontos de stop para 300 pontos de gain de cara, que é o primeiro alvo. Normalmente você faz uma parcial ou protege o preço. Alvo principal, rompimento de mínima, 500 pontos. Lembrando, o stop era de 100 a 120, 150 pontos. Alvo final, 500 pontos. Ele pegou os 500 pontos, alvo final com rompimento. Se você está protegido, você está com 500 pontos no bolso, tranquilo, aquele 100 pontos seu que era o stop já está a seu favor, você está só surfando o movimento, galera. Está só surfando o movimento. Isso acontece todo dia, toda hora? Não, não acontece todo dia, toda hora. Mas se você tem um padrão de pegar esses movimentos, é o que eu falo, você pode levar um stop, dois stop, três stop, que não tem problema, é stop curto. Quando você pegar um gain bem pegado, você vai passar na frente que nem um foguete.
tá certo? Novamente falo para vocês, ó, padrão de candlestick, tá? E figura. Olha aqui, ó, o outro movimento aqui, ó. Ó, tudo movimento vendedor, ó. Média móvel, engolfo, martelo. Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Ó, tudo isso daqui, galera, são movimentos a favor do seu operacional. Então, para amanhã aí, começo da semana, tá aí, ó, tá? A Fibonacci tá marcadinha, tá? Perdeu a mínima aí, você tem um operacional bem rápido aí, com possibilidade de ter até 1.000 pontos aí na queda, tá? Agora, se vir gap de alta acima, vamos marcar aqui uma linha aqui, 115 mil. Aí a gente tem uma possibilidade aí de testar lá em cima o 117,5, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no dólar bem rápido, porque o dólar foi muito interessante, cara, durante a semana, tá? Pagou todos os pontos que a gente negociamos e marcamos durante o dia. Vou mostrar para vocês aqui o canal baixista que a gente vem lá no semanal, ó, operando, olha aí, ó, buscou a média móvel. Aqui, galera, isso aqui é um retorno à média móvel. Tem 3 semanas que eu tô falando esse algo. Cara, eu demorei anos para descobrir esse tipo de coisa. E tô passando para vocês aqui, basta vocês praticar e acreditar, entendeu? E sentir confiança, ó. Rompeu lá com o volume vendedor, olha aí, ó, rompeu, o preço está esticado, ele vai fazer um retorno na média. Pelo menos 50% desse movimento aqui, ele vai ter que fazer, porque ele rompeu uma estrutura na qual tinha a grande maioria dos compradores estavam posicionados nessa região. Então, se perdeu essa região, é sinal que os vendedores ganharam, vão atuar agora, é venda, entendeu? Até onde a venda pode chegar? Aí você vai ter o alvo definido. E aí, galera, semanas e semanas aí, ó, trabalhando dentro de um canal baixista. Dentro do canal tivemos algumas bandeiras de queda, né? Que é o canalzinho altista, certo, galera? Várias pontuações em relação média móvel, ó, mesmo padrão, não muda nada. Ó, mesmo padrão, olha aí, ó. Gráfico de 60, ó. Todas as bandeirinhas de alta resulta movimento baixista. Tá vendo aí, ó? Ó, tivemos uma aqui atrás, ó, 2, 3. Quem tá operando e buscou alvo final, cara, arrebentou. Nosso alvo final era aqui, ó, 5, 107. Observe por que o 5, 107. Vou mostrar para você aqui no gráfico semanal, só para você não ficar em dúvida. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui é um topo na qual o preço respeitou e não teve força de se manter acima. O que ele fez? Retorno na média, olha aqui, ó, retorno na média, tentou, não teve força, retornou na média, rompeu. Rompeu. Não chegou na média de 200, por quê? Porque ele identificou um fundo aqui, ó. Então, aqui é um suporte e aqui é uma resistência, tá certo? Então, o dólar, ele tá numa consolidação constante, tá? Em um gráfico semanal. Só que o ativo perdeu a média de 20. Ele vai fazer o quê? Retornar para a média de 200. Junto com a média de 200, a gente tem o quê? Ó? O suporte da consolidação. Ó. Então, além da média, temos o suporte. Ó, temos todas as regiões de fundo. Então, se ele perdeu ali a média, cara, olha que interessante. Tá? Depois vocês analisem isso aí com mais calma. Ó, quem vendeu com volume vendedor, ele tem um stop aqui em cima curto. Ó. Qual que é o alvo final? Olha o tamanho do alvo final. Robson, mas é um gráfico semanal, não dá. Não, não dá. Lógico que não dá. Certo? Mas isso aqui você faz o mesmo procedimento em gráfico de 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 1 minuto. Entendeu? Então, tem que analisar o gráfico, gente. Tem que analisar o gráfico. Tá? Então, ele acabou de chegar exatamente no suporte da consolidação, exatamente na média. Ó, exatamente na média de 200. Tá? Ó. Ele tocou exatamente na média de 200. Ó. Então, é natural do preço do dólar ter uma reação de correção aí no início da semana. Então, fica bastante atento aí com essa continuidade aí de queda, tá? Com essa continuidade de queda. Para que a gente tenha movimento comprador, qual é o melhor momento, Robson? Dentro do nosso operacional, é análise gráfica, padrão de figura, gatilho de candlestick. Nada mais, nada menos que ele vai precisar romper os 50% do canal para poder ter compra com pivô de alta aqui, ou se ele vir testar o fundo, não romper ou fazer um rompimento falso e armar pivô daqui para cima. Então, pivô, nessa mínima aqui a gente compra, se ele cair até o suporte do canal e fazer pivô também a gente compra, tá certo? Agora, da forma que ele fechou os 60 minutos, observa, ó, não sabemos aonde o gap vai vir, mas a gente tem uma mínima que se perder o alvo é aqui embaixo, stop técnico na média de 20. Rompeu a média de 20, fez a estrutura de alta, você pode comprar com alvo na região do 5,20, praticamente 5,20, que ele vai vir testar a resistência do canal.
Testou a região de canal, rompeu com o pivô de alta, 5,25. E aí vai. Tá certo, galerinha? Então, boa sorte aí para vocês no início da semana, ó. Tá? Estamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou dar esse... Ó, cara, é absurdo, ó. Ó, os 50%. Movimento vendedor, hein, galera? Porque o alvo final tava aqui embaixo, ó. Em 507, tá vendo? Ó, ele fez um topo duplo, ó, exatamente no 50% do canal, ó. Tá vendo? Ó? Topo, topo. Olha que interessante, ó. Ele vem, corrige, tentou. Cara, se ele perde isso daqui, é uma região de fundo duplo, de topo duplo, ó, porque ele está respeitando a região de resistência lá. Então ele fez um topo duplo exatamente em cima da resistência. Olha o gráfico de 5 minutos, ele já amanhece com o gap baixista, ele perde o suporte principal em média de 200. Olha que interessante. Aí você tem o primeiro alvo aqui, ó, tá certo? Ó, esse aqui é o primeiro alvo, vou marcar aqui. Ó. Aí ele abre com o volume vendedor, ó. Fechou 5 minutos, às vezes a gente fala assim, caraca, como que o cara com 10, 15, 20 minutos de mercado já bateu meta? E eu, 4 horas da tarde, estou me matando aqui ainda. Exatamente porque o cara opera as regiões dele. O gráfico abriu em cima da região, ele vai operar porque ele confia. Ele já sabe fazer aquilo ali, ele está praticando aquilo ali há tempos. Então, se ele pegar alguém, perfeito. Se ele pegar o loss, perfeito da mesma forma. Agora, matematicamente, olha aqui, ele fez a máxima e ele fez a mínima, tá certo? Ó? Ele recuou até aqui e abriu novamente, ó. Ele diminuiu o stop para 3,5 pontos. Ele diminuiu o stop. Por que, Robson? Porque se ele romper a máxima, ele vem testar o fechamento de gap e poder traçar acima dos 50% do canal. Porque aqui é um suporte que ele está perdendo. Então você tem 3 pontos. Vamos colocar um total de mínima aqui, ó. Vai, 7, 8 pontos de stop, tá certo? Dependente de onde você vendeu. E aí você já tem o primeiro alvo, ó, lá na mínima, de 7 pontos de gain. Completamente 1 para 1. E se ele rompe com estrutura, confirmando o topo duplo, você aumenta o seu potencial do trade para 30 pontos. Então, uma operação que poderia te dar no total de até 7 pontos de stop, poderia acabar com 30 pontos de gain. Entendeu, galera? Como que você vai pegar isso? Se era 7 pontos de stop e tá te dando 14, seu 7 pontos tá no bolso. Coloca o stop no gain lá, amigão, e deixa o trade ir. Se tem algo para buscar, nesse caso aqui teria, né? Ó, o 5, 107, ó. Então ele testou aí, tá? Ele testou, completamente pagou, tá, galera? Pagou aí, ó. 6 pontos para mais de, sei lá, mais de 100 pontos aí de queda, pagou o alvo final, tá certo? Então é natural dele sentir agora. Ó, então para amanhã, ficar atento. Se ele perder essa mínima aqui, ele pode vir continuar com o volume de queda, que é o volume que ele está vindo durante a semana toda. Tá? Então ele pode vir testar o rompimento aqui. Se ele perder essa mínima aqui, isso pode acontecer. Tá? É uma região aqui que dentro dessa região aqui eu não operaria, tá, galera? Não operaria. Mas aqui rompendo essa estrutura aqui, eu acredito que ele venha testar os 5,160. Então rola um tradezinho curto aqui, ó. Tá? E se ele romper aqui, você tem um stop acima da média de 20 ou da média de 200, para acreditar que ele vai vir testar o fundo anterior ou a região marcada. Galera, espero ter ajudado mais uma vez. Boa sorte, um bom início de semana para todos.